Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal, no nosso bloco de aulas sobre Teoria Geral do Delito. Na aula anterior, nós vimos o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito como excludentes de antijuridicidade e também vimos, brevemente, a questão das discriminantes putativas, das excludentes putativas, ou seja, quando o agente imagina uma situação de fato que não corresponde à realidade, mas se aquela situação imaginada fosse real, autorizaria o reconhecimento da excludente de antijuridicidade. Hoje nós vamos ver o último componente do nosso conceito analítico de delito, que é a culpabilidade. A culpabilidade se diferencia dos elementos que nós vimos anteriormente, porque os elementos até então vistos, conduta, tipicidade e antijuridicidade, por mais que eventualmente possuam uma dimensão subjetiva, ou seja, relacionada à pessoa do agente, ou mesmo à pessoa da vítima, nós vimos que no plano da tipicidade eu posso exigir uma condição especial da vítima. Quando eu falo aqui de culpabilidade, eu falo de um elemento estritamente subjetivo. Quando eu falava de tipicidade e antijuridicidade, eu estava falando de atributos da conduta humana, mas atributos esses avaliados de forma objetiva, em relação à conduta em si. Aqui não. Aqui na culpabilidade eu passo a analisar a pessoa que pratica a conduta. Então, eu posso definir culpabilidade como o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Então, aqui, na culpabilidade, eu tenho uma reprovação que é feita pelo intérprete em relação à pessoa que pratica a conduta, uma vez considerada a sua conduta como típica e antijurídica. Quando eu falo aqui de culpabilidade, eu vou retomar em alguma medida aqueles elementos subjetivos que nós já tínhamos visto lá atrás no plano da tipicidade. Eu vou falar em alguma medida da existência de dolo ou de culpa. Mas é evidente que a culpabilidade aqui, como elemento do conceito analítico, não vai se confundir com aquele dolo ou culpa previstos lá no plano do tipo. Aqui eu tenho uma reprovação que vai levar em conta outros elementos, enquanto que lá eu analisava tão somente a existência de vontade e de consciência. Quando eu falo aqui de culpabilidade como esse juízo de reprovação pessoal, ou seja, quando eu imponho a esse autor da conduta típica antijurídica um desvalor para a sua conduta e um desvalor para o seu resultado, eu faço isso com base em três grandes categorias: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Quando faltar um desses três elementos, eu falo que o agente não é culpável e, portanto, eu não posso falar na imposição de uma pena. Em determinadas situações, como nós vamos ver a seguir, eu posso ter até a imposição de outro tipo de sanção penal. Mas para a imposição de pena, uma vez reconhecida a conduta típica e antijurídica, eu preciso ter esse juízo de reprovação quanto ao agente. Veja que o agente aqui não é reprovado pela sua condição pessoal, Aí teríamos um direito penal de autor. O que eu estou fazendo aqui é reprovar o agente enquanto responsável pela conduta. Mas eu não estou reprovando o agente por ser alto, baixo, magro, gordo, por gostar deste ou daquele time de futebol, por ter esta ou aquela profissão. Estou reprovando o agente enquanto autor da conduta. Ok? Primeiro componente, então, da culpabilidade é a imputabilidade, ou como alguns autores querem chamar, capacidade de culpabilidade. Quando eu falo de imputabilidade, eu falo da possibilidade de se atribuir ao agente a responsabilidade pelo fato típico e antijurídico. Então, aquele que é imputável tem a capacidade de compreender e de se determinar de acordo com o caráter ilícito da sua conduta.
Então, aquele que é imputável pratica a conduta sabendo, né, que está praticando uma determinada conduta e tendo a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. No Código Penal, eu vou ter algumas causas que excluem a imputabilidade. E ao excluir a imputabilidade, a culpabilidade como um todo fica prejudicada. Quais são essas causas? Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade e embriaguez involuntária. Vamos a elas. Quando eu falo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu tenho que me reportar ao artigo 26, que diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a contrário senso, toda vez que o agente for capaz de entender o caráter ilícito do fato ou capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, eu estou diante de um acusado, de um autor imputável. No caso, a doença mental retira do acusado essa imputabilidade. Da mesma forma, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quando eu tenho, então, o reconhecimento dessa doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu estarei diante de um acusado inimputável. Mas eu tenho uma categoria intermediária na qual eu não tenho a isenção de pena, né? E se eu falo de isenção de pena, significa, como nós vamos ver mais à frente, que esse acusado será passível de submissão a uma medida de segurança. Vamos ver isso mais à frente, quando tratarmos das penas em espécie, né? Mas eu posso ter também uma categoria intermediária. Eu posso ter um agente que possui uma capacidade diminuída de culpabilidade, mas ainda assim se verifica que esse acusado é culpável. Nesse sentido, vamos ver o parágrafo único do artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja aqui que eu tenho no parágrafo único do 26 os chamados semi-imputáveis, ou seja, aqueles que têm uma compreensão diminuída, mas ainda assim possuem um mínimo de compreensão para entender que se trata ali de uma conduta criminosa, a conduta por eles praticada. Nesse caso, diminuição de pena de 1 a 2/3 e, em regra, serão submetidos à pena de prisão. Nós vamos ver mais à frente, em outras aulas, que eu posso ter excepcionalmente a aplicação de medida de segurança também para esses semi-imputáveis. Mas a principal distinção é exatamente essa. O inimputável do artigo 26 caput será submetido sempre à medida de segurança. O semi-imputável, a depender do caso, pode ser submetido à medida de segurança, mas em todo caso será condenado à pena de prisão com redução de 1 a 2/3. Quando eu falo de maioridade penal, eu me reporto necessariamente ao artigo 27 do Código, né? Eu exijo que a pessoa, para ser considerada culpável, tenha mais de 18 anos, independentemente de ter doença mental ou não. É evidente que eu posso ter um menor de 18 com doença mental, mas, em regra, não havendo doença mental e não havendo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, uma vez atingida a idade de 18 anos, eu não posso mais falar em inimputabilidade, né? A partir de 18 anos, a pessoa se torna plenamente capaz de responder por seus atos. Esse critério etário é adotado também na legislação civil, por exemplo, né? Também para o Código Civil adotamos a idade de 18 anos para a determinação da capacidade civil. Aqui, para a capacidade de culpabilidade, 18 anos. Até então, o que ocorre? Quem pratica um fato descrito como crime, né? Ou seja, quem pratica uma conduta típica e antijurídica, será responsabilizado nos termos da legislação da criança e do adolescente, nos termos do ECA, né? Após os 18 anos, essa pessoa, então,
será passível de punição nos termos do Código Penal. Quanto a isso, não há muita complicação para compreender. O artigo 27 é bastante claro. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. A embriaguez, por sua vez, somente excluirá a imputabilidade quando se tratar de embriaguez completa e mais, embriaguez involuntária. Nesse sentido, vamos ver o artigo 28 do Código Penal, no inciso 2º. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E aí vejam a ressalva do parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui, nesse caso, quando eu exijo a embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, eu tenho a chamada embriaguez involuntária. Por quê? Porque o inciso 2º fala da embriaguez voluntária, dolosa, evidentemente, desejada e querida pelo agente, ou ainda a embriaguez culposa, decorrente de negligência ou imprudência. Então, aquele que está em quadro de embriaguez, no mínimo culposa, não pode ser beneficiado pela isenção de pena. Eu exijo que a embriaguez seja completa e involuntária. Mas eu posso ter também aqui, no parágrafo 2º, uma redução de pena, quando eu tenho a embriaguez incompleta, desde que também seja involuntária. Olha lá o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez, vejam que aqui, embriaguez sem ser completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vejam que aqui o legislador adotou um raciocínio análogo ao da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Eu posso ter uma situação intermediária. Eu posso ter uma embriaguez parcial que prejudica o conhecimento do caráter ilícito do fato, mas, por ser parcial, autoriza tão somente uma redução de pena. Mas o agente continua sendo responsabilizado nos termos da lei penal. Continua culpável, mas parcialmente imputável. Diferentemente do que ocorre no parágrafo 1º, em que eu tenho a isenção de pena. Ele é tratado como inimputável. Ok? Com isso, encerramos essa nossa primeira parte. Na próxima aula, vamos retomar com as demais elementares da culpabilidade, ou seja, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Se gostaram da nossa aula, por gentileza, compartilhem com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima.